Amados, boa noite. Que bênção estarmos juntos já na nossa 43ª lição de estudos. Quando a gente pensava que não ia fluir, porque estudar não é fácil, bênçãos. Então, eu quero de coração agradecer mesmo a todos que estão compartilhando todas as nossas prosas, porque estamos evoluindo, graças a Deus. Além do que, estudar o Consolador, estudar a doutrina, ela nos fortalece para que possamos, impressionante, ver e passar pelos obstáculos do cotidiano com mais tranquilidade, não sei. Você vai achando as respostas que você precisa para cada caso, para cada situação. É assim que a gente vê. Então, não é mais aquele desespero, não. Sempre tem uma esperança, sempre tem uma solução. E isso que nos fortalece bastante, bastante. E entrando conosco já, a nossa amada Kátia Maria Somense, linda. Amanhã à tarde vamos conversar. A Estela Novella Lenotti. Que bom a gente estar junto, né, Estela? Vendo dessas bênçãos, não? Você aí de Jundiaí, um beijo, querida, um beijo. Então, amados, vão chegando, e a gente só tem que agradecer, sempre. Agradecer tudo na nossa vida. E então, que Jesus abençoe você, abençoe seus familiares, abençoe grandemente o seu lar, o seu canto de trabalho, abençoe grandemente o seu ganha-pão, não? E tudo que te cerca, essa bênção em nossas vidas, não é? E hoje é sexta, ontem, vocês imaginam que há 166 anos, o Kardec, o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, apresentava o Livro dos Espíritos para impresso para a sociedade parisiense. E aí, depois 4 anos passados, ele faz o Evangelho segundo o Espiritismo. São eu digo assim, as duas pirâmides que nós precisamos conhecer mesmo. Sabe, lógico, tem mais obras, como o Livro dos Médiuns, a Gênese. Só que quando a pessoa aí quer se aprofundar mais, ela quer, por exemplo, trabalhar em mesa mediúnica, mas quando já estamos, olha, fazendo a nossa transformação moral, quando já estamos assim, aprendendo a amar a todos, não? E busca de conhecimentos e ainda praticando bem, já estamos na caminhada, tudo bem? Oi, Silvia, linda, boa noite, querida, boa noite. Ah, Silvia, é bom falar, mas é bom vocês estarem com a gente, não é? Então, vamos lá. Eu disse, mas constitui uma realidade. Quando você tem conhecimento do Espiritismo, você não vê, por exemplo, quando o animalzinho morre com câncer, por quê? Você começa a entabular, porque ele também tem não chega a ser uma alma igual a nossa, mas ele tem bondade. Então, por que está passando por isso? Por necessidade. Quando alguém da nossa casa também, a velhice vai chegando, não vamos ficar, lógico. O que importa
É a caminhada que vamos fazendo na ótica do bem. Qualquer que seja o trabalho de cada um, mas qualquer, sendo com amor, já vale, não? Vamos então para o Livro dos Espíritos. Nós estamos, graças a Deus, nós estamos já no livro 2, porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros, não? Nós estamos no livro 2, que constitui pluralidade das existências. E nós começamos a ver, sexta-feira, o parentesco e a filiação. E a gente vai só rememorar para eu entrar na questão 205. Olha, nós estamos caminhando bonito. Então, é muito sério, porque a Silvia já tem neto, eu tenho bisneto, não é? Vocês têm filhos. Então, veja bem, há uma pergunta que é logo no começo, se os pais transmitem aos filhos uma porçãozinha do seu espírito, da sua... Não, não. Você dá o físico. O espírito, gente, ele vem, ele estabelece um contato com você antes da reencarnação. E, normalmente, vamos estar atrelados aos afetos. Quando tem um que destoa, esse daí veio porque, através do amor, nós vamos trabalhando. E aí, diz o seguinte também, puxa vida, mas se a reencarnação, cada uma tem um pai, uma mãe, tarará, será que isso não afasta esse amor que a gente tem pelo pai, pela mãe, pelos filhos? Não. A resposta é clara. Não. Por quê? Porque quem ama vai ser pelos infinitos afora. Não tem problema. Não tem problema. E aí, nós paramos aí. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam a existências anteriores. Daí, muitas vezes, a causa de uma simpatia entre as pessoas. Então, mas aí é que está também o parentesco espiritual. Por quê? Você se afina com uma pessoa, você gosta dela, não sabe por quê? De outras vidas. Veja, vamos para a questão 205, ainda dentro desse contexto. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Os espíritos respondem: não. Ela os estende, mas não as destrói. A realidade de alguém de há 2000 anos, sim, não vai destruir esse amor dessa época com quem não vai destruir. Esse amor que nós falamos é o amor de Jesus. Não se trata desse amor que as pessoas usam aí comumente, não. É amar por amar. Aí os espíritos dizem, a parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores, as pessoas que nos rodeiam, pode-se encontrar um espírito
que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos e hoje não deu tempo de nascer de você e estabelecer esse laço. É o que eu sinto, honestamente falando, pela minha cozinheira. Aliás, ela teve um AVC, está doentinha. É um amor inexplicável. É uma das pessoas que, quando eu desço, saio da parte de cima da minha casa, desço aqui para a Copa, fulano, dona Marlene, dona Marlene, dona Marlene. E aí, então, a gente vem e se abraça. Mas todo mundo que a gente abraça, não. Interessante isso, não? Afinidade mesmo do passado, do passado. Não precisa ser um laço consanguíneo, não, não. Oi, Deise, linda, a Deise é lá do Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Deise, eu coloquei no Face uma historinha, passa para sua neta, da Maria Peixinha, Desobediente, viu? Ela vai gostar. Tá bom, linda? Obrigado, amor. Então, veja bem, é claro que, às vezes, para alguns, ela diminui. Entretanto, a importância de alguns dão a sua genealogia, visto que pode ter por aí espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente? Sim, pode. Pode nascer na nossa casa um indivíduo que viveu na Índia e agora ele gosta do Hare Krishna, ele não quer saber de espiritismo, porque ele traz o perispírito, tudo que ele vivenciou. A gente começa a achar, não, porque isso, porque aquilo. Não. Tem que entender isso, não? Então, aí vem o Kardec explicando. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho, o que a maioria honra em seus ancestrais. São os títulos, posição e fortuna. Quando alguém quer saber de quem que foi parente ou sei lá o quê, também está envolvendo aqui o orgulho. Por quê? Não importa. Puxa vida, não importa quem é o seu pai dessa vida, sua mãe dessa vida ou de outra vida. Importa você, certo? Importa você. O que você está fazendo para progredir e evoluir espiritualmente. Isso é lindo, porque tudo corre por nossa conta. Cada um de nós aqui vamos dar conta da nossa reencarnação, do hoje, do agora. Não vai depender do passado, entende? Então, vamos ver lá de novo. É verdade, mas essa importância que a pessoa quer se baseia no orgulho. O que a maioria pensa nas pessoas importantes, quer saber o que foi, etc. Não? Alguém que coraria, ficaria enrubescido, por ter como antepassado um honesto sapateiro. Aí você não quer saber. Olha como a gente é egoísta e orgulhosa. Gabar-se-ia de descender de um gentil homem debochado. Mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. Não. Então, vamos falar, a gente pode falar da gente, não? Se eu nasci num lar, o mínimo de um carpinteiro, de uma lavadeira, não? É porque eu precisava
nessa reencarnação desta problemática difícil durante a infância, durante a adolescência, para valorizar o meu pai e a minha mãe. Não podia? Onde você viu? Entende? E entender assim, que a gente só chega onde precisa, ou eu digo financeira ou moralmente, porque eles nos deram a oportunidade de reencarnar. Porque nós só evoluímos na matéria densa. Olha que difícil, não é? Oi, Marina, tudo bem? Um abraço para você e para o João, viu bem? Sandra Regina Silva, boa noite, meu amor, boa noite. Então, não importa. E nós vimos assim hoje, pessoas simples, 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 que o pai trabalha aqui, a mãe trabalha lá, e com dificuldade entrou na faculdade, aqui em Bitinga mesmo, e já foi aluna do educandário, está dando aula conosco. Então, você vê, é o progresso de cada um, não dependeu do pai, da mãe, dependeu da força de vontade de cada um, do espírito que pensa sempre em evoluir, não é? Aí ele diz assim, Kardec, então, não adianta ficar uma pessoa com vergonha. Ai, mas a minha mãe, sabe, não sabia ler, lavadeira. Não, não. Ou então falar, minha mãe era professora, minha mãe era... Não, não adianta nada. Adianta você. Adianta você. Então, aqui ele fala assim, do Kardec. Mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são. Por quê? Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade, não. As leis morais que estão no terceiro livro, aqui do Livro dos Espíritos, vamos ver. Não tem nada, lei de adoração, lei de conservação, lei de reprodução, lei de progresso. Nós vamos ver todas, leis de justiça, amor e caridade. Então, o que interessa é que nós, hoje, na matéria densa, nós temos que trabalhar o nosso físico, a nossa alma, o nosso espírito, nesta evolução, neste conhecimento. Por quê? Porque que vamos levar são as boas ações, mais nada. Mais nada. É impressionante, né? Nós somos usufrutuários da casa, do carro, da roupa, mas não somos o dono, não. Isso pertence a Deus que nos deu a possibilidade de tudo isso. Vamos em frente. Oi, Joana Lem, boa noite, querida, boa noite, muita paz. Na questão 206, eu acho aqui tão esclarecedor, por quê? Porque tanta gente tem uma preocupação de, às vezes, adotar uma criança, porque não, vai puxar para a mãe, que é uma prostituída, ou vai puxar para o pai que bebe. Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Você dá o físico e não dá o espírito, tá? Vamos lá. Na 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se o culto dos ancestrais, ou seja, uma coisa ridícula. Bom, eu vou lembrar da minha avó, que fazia ponto cruz. Naquela época, tinha direitinho. Então, aqui está falando assim, será que é bom lembrar dos ancestrais? Tem pessoa que não lembra do pai e da mãe, lembra, mas do avô, da avó, não chegou a conhecer, mas ouviu falar dessas pessoas. E é bom que grave, porque constitui
um vínculo para nós, né? Aí vem a resposta. Se está perguntando que a gente deve lembrar dos que já foram, os ancestrais, avô, avó, bisavô. Ai, veio da Itália, que duro. É, tudo isso. Aí a resposta é uma coisa ridícula isso? Não, não e não. Por quê? Se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam um dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhes são ligados pelos laços de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Aí pensa comigo. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nós não damos o espírito. Então, como que eles se ligam a nós? Aí vem lá. Ou uma afeição muito grande, certo? Uma afeição. Por exemplo, alguém está desencarnado, gostaria de nascer de mim, não dá. Então, aparece para eu ajudar a ter um vínculo. Pronto, aí formou um elo. Ou o espírito tem afeição e escolhe a gente como mãe, e a gente na espiritualidade junto. Ah, você quer vir comigo? Vem, pronto, acabou. Ou afeição, ou por ligações anteriores, bem lá longe. É uma bênção. E eu gosto sempre de lembrar, porque, claro, todas as famílias têm um que é chamado, sabe, a gente fala ovelha negra, não? Aquele que dá trabalho, aquele. Esse precisa de mais e mais carinho, mais e mais atenção. Por quê? Porque ele te escolheu. Ele te escolheu, não é como você pensa. Ah, veio agora para morrer. Não é. Ele te escolheu. E vocês estabeleceram esse vínculo antes de você reencarnar, antes dele reencarnar. É a grande bênção. É a grande bênção, não? Mas, aí o Kardec explica, mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhe fazeis por orgulho. Bom, mas se você tem um ancestral que você sabe que foi uma pessoa importantíssima, então você faz o culto a esse ancestral, tem a foto, acende vela, faz não sei o quê, mas por orgulho não adianta nada, porque tem que ser por amor. Por amor. Não tem jeito, gente. Seus méritos não refletem sobre vós. Os nossos ancestrais fizeram a parte dele. Eu me lembro que a minha mãe contava que a minha avó materna, ela desencarnou de febre puerperal daquela época, já pensou, ninguém sabia o que era isso, mas ela desencarnou, mas o bebê ficou, mas tinha um menininho que era bem perto um do outro, que ficava pedindo mamar, porque ele não sabia o que estava acontecendo, tá? E aí, olha cada coisa. E meu avô materno, o que aconteceu? Ele morava num sítio e ele enfiou a mão num buraco, pensando que fosse pegar um tatu. Quando ele enfia a mão, uma cascavel pica. E aí não tinha nada que pudesse curar.
saía sangue por todo lugar, morreu disso. Mas veja bem, mas por que essa desencarnação? Só ele que sabe. E por que a minha mãe teve que ficar órfã, mas muito criança, e ser criada pelos outros aqui, lá? Por quê? Porque em outras vidas, a gente não falou disso, estamos conversando agora. Em outras vidas, talvez ela tivesse a família bonitinha e não deu o valor que tinha que dar. Aí foi viver de casa em casa, lá. E quando ela casa com o papai, não tinha nem registro. O papai precisou fazer o registro dela. Então, são coisas que eu estou te passando para você avaliar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, os ancestrais, aqueles. Eles estão falando aqui. Os méritos dos ancestrais não vão refletir sobre nós. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer um esforço para seguir os bons exemplos que eles nos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente ser agradáveis a eles, mas até útil. Você veja bem, hoje, para você viajar daqui na Itália, você faz em 12 horas de avião, mais ou menos isso, não? Se calcula quando os italianos vieram para o Brasil de navio, porque na Itália não estava bom, período de guerra, tudo. Então, aquele amontoado de gente achando que o Brasil era a terra prometida, que tinha coisa. E realmente, o Brasil é lindo, entende? Tudo que você plantar, lá. Então, calcula o que eles fizeram de corajosos. Corajosos. Assim como também muitos do Brasil vão para a Suíça, vão não sei para onde, vão não sei. É assim. É o espírito que é cada um. Agora, os nossos antepassados, quando veem que estamos progredindo, principalmente moralmente, ficam muito felizes. Se não estiverem reencarnados, mas ficam muito felizes. Então, Marta Moura, boa noite, querida, muita luz para todos nós. Então, vocês vejam bem que o parentesco, a filiação, não é só você só dá o físico, você não dá o espírito. E, às vezes, você conhece pessoa que não é biologicamente seu, mas é um amor que a gente tem por aquela pessoa, como eu tenho a menina que faz sempre as minhas chamadas de live, a Mayra é uma criatura, sabe, tudo que eu puder vou fazer por ela, o irmão e a irmã. Eu não sei, é coisas de outras vidas, é coisa de outras vidas. E ao passo que tem até filho, que você fala, meu Deus, tá ligando. Oi, Marlene, linda, boa noite, querida, boa noite. Vamos ver só duas questões desse outro item, que é semelhanças físicas e morais. Mas com quem que você parece? Com seu pai ou com a sua mãe? Hã? Mas como você parece fisicamente e moralmente? Você é como seu pai ou como sua mãe? Então, a Marina, que está me ouvindo aqui, vendo, e a Silvia também, então vai pensar comigo. Veja bem, talvez o pai e a mãe não professassem ou tentassem conhecer do Espiritismo, do Consolador. Mas nem por isso eles deixaram de te amar. Então, essa semelhança física pode acontecer. Você parecer um pouco mais com a mãe ou com o pai, porque, afinal, o espermatozoide é do pai e o óvulo é da mãe.
Mas agora, a parte moral não é. Você vai ouvir os conselhos do pai, da mãe, do marido, depois até dos filhos, entende? Então, nós vamos entrar aí. Semelhanças físicas e morais. Oi, Vanessa, vamos estudar as músicas, viu, João Paulo, meu amor? Vamos lá, na 207. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Sim. Transmitem também uma semelhança moral. Resposta dos espíritos: não, não. Uma vez que têm alma ou espírito diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, não há senão o quê? Consanguinidade. Então, para os seus filhos, para os meus, para os netos, a parte moral nós não demos. Ninguém dá, ninguém. O espírito vem, traz já no perispírito essa maravilha. Aí o filho da Vanessa, o João Paulo, não estou falando errado, né, Vanessa? Porque outro dia eu falei João Pedro. O João Paulo, ele toca teclado sem ver a partitura. Mas ele herdou dela? Deus, é o espírito, gente. É um espírito. Então, a gente tem que, por isso que temos que entender e sempre no nosso lar procurar, por exemplo, de qualquer religião, fazer uma reunião de evangelho no lar, fazer uma reunião de leitura sobre Jesus, conversar sobre Jesus, que é o sal da terra, a luz do mundo, é tudo, é tudo, é tudo, entende? Então, é o começo para a criatura já entender disso. E é por isso que a Igreja Católica tem o curso de catecismo. Eles vão, só que depois de 12 anos, somem. É João Pedro. Olha lá, então tá bom, linda, eu não errei. João Pedro. Então, veja bem. Então, isso é tão verdade porque eu nasci em berço espírita. Então, eu não fui batizada. E um dia, no Anjo Martino, com 7 anos, espevitada, eu ficava sempre fora na hora de religião, porque era católica. Então, quem é espírita, eu ficava fora. Um dia fiquei na aula. E aí, então, eu já contei para vocês, a moça dando aula, a professora, disse o seguinte, que quem não fosse batizado ia para o inferno. Eu cheguei em casa, meu pai amado, meu Deus, papai, eu não quero ir para o inferno se eu morrer já. Precisa me batizar. Calcula a cabeça de uma criança falar isso, não é? Aí meu pai reuniu em casa um pessoal espírita, pôs a mão na minha cabeça, fez o Pai Nosso, tomei uma água, pronto, você está batizada. Não pensei mais nada, inferno. Então, veja bem, ó, os pais transmitem a semelhança física, mas a moral, não. Não. Tem pais maravilhosos e os filhos são drogados, são isso, são aquilo, são aquilo. Tem pais horrorosos que bebem, droga, e tem verdadeiros lírios, criaturas maravilhosas. Tá? A explicação está aí, clara. Então, aí nós já vimos. Agora, de onde provém as semelhanças morais que existem muitas vezes entre pais e filhos? No caso meu pai era espírita, um dos primeiros. Não tinha esse centro, nós íamos numa casa do seu Antônio Padrinho Ambrise,
reuniãozinha mediúnica, um comecinho, em 1929, aquela coisa e tal. Muito bem. Então, naturalmente, foi o que o meu pai fazia, ler o Evangelho num bico só de luz. Por que ele lê isso daí, meu Deus? Por quê? Peguei uma cadernetinha dele, tinha prece de Cáritas, prece do Anjo de Guarda, com a letrinha dele, copiado, porque não podia comprar onde tem. Então, influiu? Para mim, influiu. Quer dizer, foi a gota d'água para eu. No entanto, os meus filhos, quem me acompanha, eu acho que é só minha filha que mora em Guaratinguetá. Hoje ela não entrou, não sei por quê, porque está cansada. Então, veja bem, mas eles sabem, eu já fiz mais de 300 lives, nunca viram nenhuma. Meu marido nunca viu nenhuma. Hoje ele estava ouvindo a história do peixinho, da peixinha desobediente. Então, percebe, isso de onde provém as semelhanças morais atraídos pela semelhança de suas tendências. Então, aquele que copia e vê, a minha mãe está feliz com essa idade, a minha mãe está contente com o que ela faz, a minha mãe enfrenta os problemas. Então, eles começam a entender isso, entende? Entender. E eu oriento assim, de longe. Vão nos templos que quiserem. Se é católico, vai lá. Se é evangélico, vai lá. O Hare Krishna vai lá. E eu estou na minha. Pronto, tá bom. Vamos em frente. Então, de onde provém tudo isso, essa parte moral que a gente pega, são espíritos simpáticos atraídos pela semelhança das suas tendências. Quer dizer, é grande a simpatia e o amor pelo meu pai, pela minha mãe, que acompanhava ele, e o fruto fui eu. Então, eu via. E tinha que como que fala, me controlar, porque eu era uma menina muito espevitada. Minha mãe, pedagogia da vara. Ótimo. Hein? Vamos sobre mais uma questão. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o filho, a vida do filho, depois do nascimento? Bom, nasceu uma criança, quer dizer, será que o pai e a mãe não vai exercer uma influência sobre o filho? Resposta: os espíritos que falam. Uma influência muito grande, como dissemos. Os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Quer dizer, claro, então a luta é incessante para quê? Aí é que vem. O progresso material, a gente corre, ninguém ficou sem faculdade, ninguém nada. Mas a gente falha muitas vezes na parte moral. Ah, mas escuta, vamos estudar um pouco, vamos fazer evangelho no lar, escuta minha live por educação. Mas não pode, você está vendo? Então, nós exercemos uma influência muito grande. Por quê? Os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Por que na casa espírita a gente está trabalhando bastante para que levem as crianças na evangelização? Porque é o seguinte, gente, as evangelizadoras preparam aula. É tudo sincronizado. Fizemos reunião quarta-feira. E se a criança falta 2 dias, ela perde o conteúdo, não dá para seguir. E tem um conteúdo para seguir, para no próximo ano estar mais adiantadinho. Então, é muito importante o trabalho dos pais levando os filhos, se for na igreja católica, o catecismo, se for na evangélica, vocês sabem que tem, e também na casa espírita. Nós temos 3 pessoas, 4, maravilhosas. A Silvia, que está me ouvindo, nós temos a Ana Júlia, que é uma professora,
nós temos a Elisete, que já é aposentada, e a Ana Paula. E a Maria Angélica, que é diretora do CIEI. Então, por quê? Por que isso? Nem que for para dar aula para um aluno. Nós precisamos fazer a nossa parte. Vai ser cobrado da gente. Vai ser cobrado. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação e para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Por quê? Veja bem, se falharem na problemática do estudo, na problemática da profissão, na problemática do conhecimento, estou falando da parte mais material. Se falhar aí, não, porque começou a usar droga aí, começou a se tatuar e pendurar gancho aqui, aqui, aqui. Tudo bem, mas vamos tentar harmonizar isso, que não é correto. Não é correto. Nós temos que tentar, porque é obrigação nossa. Porque se não fizermos, somos culpados. Entende? Vai ser pedido para nós, na espiritualidade, o que você fez do seu filho? O que você fez da sua filha? Uma mãe que não consegue, ela se prostitui, tem um filho, e depois o que fez o filho não quer, e aí, como é que faz? Então, olha, a gente está aqui. É de suma responsabilidade, é de grande responsabilidade. Então, só mais uma questão, a 209. Por que de pais bons, olha, e virtuosos, nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? É o que eu estava falando há pouco. Por que pais bons e virtuosos têm filhos de natureza perversa? Por quê? Os espíritos respondem. Olha, um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor e, frequentemente, Deus lhe concede. Por isso que eu disse, não sei que horinha aí, o seguinte, aquele filho, aquela filha que é mais problemática do seu ponto de vista, você precisa amá-la mais, porque ela pediu para ficar no seu lar, pediu para Deus para poder, com a sua virtude, elas se melhorarem. E aí, eu não tenho nenhum filho perto de mim, nem uma nora, nem um neto, nem as bisnetas, mas o que a gente pode fazer? De longe, tudo bem? Ah, faz isso. Ah, não, lê tal página. Ah, é só, gente. E aí, eles só perguntam, a senhora está feliz, mãe? Muito feliz, entende? Porque a gente tem que fazer a nossa caminhada. E eu tenho meu marido para ajudar a atravessar essa reencarnação. Então, está muito bom. Fora as crianças do educandário, da Casa do Caminho, etc, 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 que é uma bênção. Vamos para o Evangelho. Sempre a hora passa depressa. Vocês repararam? Tá louco. Vamos ver lá. Estamos no capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Isso é muito importante. Já é a fala de Jesus no Sermão do Monte. E aí vem toda uma explicação. A explicação dos Espíritos, agora, a instrução, é no item 18. Fala o seguinte: bem e mal sofrer. Gente, isso é tão importante, muito, muito, muito. Mesmo se você está doente,
ou você cuida de alguém. Então, que orientação pode ter, porque vão entender bem. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono de ouro ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem, porque esse bem é a resignação. Quando a pessoa aceita a doença, ela já está sarando. Porque começa no espírito a doença. Ela já está sarando. Mas quando ela começa, justo comigo, agora, como é que eu vou fazer? Piora. Então, por isso que chama bem e mal sofrer. Aí, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus e sarar. Então, mas tem tantas alternativas, não só a medicina convencional. Não só a medicina convencional. Tem reiki, que é um passe localizado, pessoa especializada. Tem a cura através das cores, cromoterapia. Tem a cura através do barro, você põe barro, puxa as infecções. Tem a cura da piramidologia, ficar embaixo de uma pirâmide que ela tem uma energia. Enfim, tem uma série de medicina alternativa. Então, o que precisa? Eu não estou entrando nem no texto. O que precisa é não esmorecer, entregar os pontos. Não, não pode. Mas mesmo que seja a doença mais grave. Entende? Por quê? Porque não. Porque aqui nós vamos entender bem. Bem e mal sofrer. Veja bem. Então, não adianta. Nós estamos num plano que os ricos, não está aí acho que é o rei Charles, está com câncer, tá fraco, está isso, está isso, está isso. E ninguém escapa. Ninguém escapa das dores. Está aqui falando. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Ou sofre por causa de você, ou sofre por causa de uma criatura que você ama. E como é que faz? Tem que bem sofrer e mal sofrer. No bem sofrer, aceitação, oração. E vem a fala, pedi e obtereis. Por que essa preguiça de pedir para Jesus curar você? Por quê? Não pode. Vamos em frente. Bom, aqueles que compreendem a doença e suportam com galhardia, suportam com leituras edificantes, uma live fortalecedora, ou uma prece, ou passe. Na Igreja Católica tem não sei o que lá, carismática. Sim, todos têm energia para dar. Os evangélicos cantam. Você já pensou quantas bênçãos de espíritos ali abençoando as pessoas? Não vai pensar que espírito vai soltar na casa espírita. Não é isso, não. É em todos os lugares. Uns veem, outros não veem. Eu não vejo nada, falo para vocês. Vamos em frente. O desencorajamento é uma falta. Ai, não aguento mais. Chega. Não, não pode. Deus vos recusa consolações, porque vos falta o quê? Coragem. É ir para frente. Você vai vencer. Você vai vencer. A prece é um sustentáculo para a alma. Porém, ela não basta.
é preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Aquilo que nós tivermos que passar, ninguém passa. Porque nós vimos lá para trás causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Nós estamos passando por problemas por necessidade da nossa evolução. A hora que você começa a entender isso, você já não sofre tanto. Você não sofre tanto, nem pensa nisso e começa a fazer caridade, começa a pensar positivo, arrumar a gaveta, cuidar do gato. Certo! Não fica pensando. Então, a prece é um sustentáculo para a alma. Porém, ela não basta. Ficar Pai Nosso do Céu, não basta. É preciso que esteja apoiada em uma fé viva na bondade de Deus. É tão difícil porque, para entender Deus, nós não temos ainda, gente, a inteligência necessária e nem a inteligência moral apurada. Quem vai entender e ver Deus é só espírito puro, Jesus. E outros que governam os outros planetas. Então, não é o nosso caso. Mas a gente sente. Quando você está feliz com uma coisa, você sente assim, uma alegria, porque Jesus falou, não pode esquecer, sois deuses, podereis fazer mais coisa que eu faço. Todo mundo tem a capacidade, tem uma energia, através da fala, através do olhar, através do abraço, através de uma palestra, através do passe, para auxiliar o outro. Não chegar para o outro e só comentário dos outros, fofoca, não interessa essas coisas, mas acabou. Então, veja aqui, fé. E o Isaías, claro, falou muito bem da fé. A fé é um processo vertical, entende? E a confiança é um processo horizontal. Quem não ouviu a live dele, veja. A tua fé te curou. Frequentemente, ele vos disse, Jesus disse, que não colocava fardos pesados em ombros fracos. Verdade, ele não disse, ele disse isso. Ninguém está carregando um fardo mais pesado que você pode carregar. Não, você está carregando justamente o que você pode. Esse processo a gente viveu há 17 anos aqui em casa, quando meu marido teve que tirar o câncer e o estômago. Muito bem. Não chorei nenhuma vez. E vamos rezar, vamos pedir. Vai passando, vai passando. Então, tem isso aí que tem que fazer. Não é ficar, ai meu Deus, quando eles encarnarem, está aí, com 89 anos vai fazer. Graças a Deus, vamos em frente. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la. É por isso que a vida está cheia de tribulações. Muito bem. Então, aconteceu o fato. Tá. Então, ame-se. É fundamental. Você se amar. Ninguém consegue amar o outro se não se ama. Muito bem. Segunda coisa. Amar o próximo. Fazer para o próximo tudo que você pode. Tudo que você pode. Sem pedir nada em troca. Só fazer sua parte. Tá? E também a prática da caridade. Fazei ao semelhante o que gostaria que fizesse para você. Então, você tem oportunidade de servir.
Se você não pode ir na casa da sopa, se você não pode estar no lugar, faz um crochêzinho, faz um tricôzinho aí, escutando uma live para dar para as criancinhas que a mãe não vai fazer nada. Entende? Criança carente, faz alguma coisa. Então, veja bem, é importante isso, hein, gente? O fardo é proporcional às nossas forças. Se estamos passando, porque nós temos força para reagir, tá? Aí ele dá um exemplo gozado dos espíritos. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso do acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ah, mas eu tenho 80 anos, eu vou trabalhar? Vai. Por quê? Porque é preciso. Porque você tem condição. Você chegou até aí, o Divaldo vai fazer 97. O Chico fez 92. Então, esse povo nem pensa que está ficando velho e vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai pedindo, vai acudindo, vai fazendo. E é o caminho, não tem outro. Então, veja bem, o repouso deixa a pessoa insatisfeita. Ai, mas da televisão, sofá, do sofá para a cama, da cama vai comer, vai dormir. Aí não pode. Tem que ter um, uma agenda e colocar tudo que vai fazer no dia. Você está ocupado com aquilo lá. E não com a cabeça vazia. Não, não pode. Bom, aí ele fala assim: ficai satisfeito quando Deus vos envia à luta. Porque é o seguinte, a acomodação não nos impulsiona para essa busca. Não. A acomodação, comida, o dinheirinho por mês e cineminha, pipoca. Não, você não vai procurar dessas coisas aqui. Então, ficar satisfeito, porque aí você vai atrás. Vai atrás. Você vai fazer, por exemplo, quem fazendo quimioterapia, radioterapia, tratamento com baro, tratamento com o quê? Não sei, você vai fazer. Vai fazer tudo que você aparece na sua frente. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso. Algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficar firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros em um lugar glorioso. Quando você reage, quando você não se entrega, quando você busca, quando você luta, é esse o bem e o mal. É complicado? É, mas nós temos a orientação da doutrina. Quando vos atinge um motivo de inquietação, o de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei para você mesmo: eu fui o mais forte. Olha que bonito. Nós temos que, diante de todas as problemáticas, sermos fortes. Eu repito as coisas. Nós temos um aluno que está com mal de Duchenne.
E a gente descobriu, o doutor Walter ajudou, está sendo encaminhado para HC de Ribeirão. Mas, olha, foi uma surpresa para mim, um ônibus que a prefeitura tem, até eu tenho que fazer um ofício para a prefeita. Gente, o menino, para descer do ônibus, descia arrastando a bundinha. Ele não quer ajuda de ninguém, tem 11 anos, não? Ele é meu aluno também de português lá no SOS. Aí, me passaram a foto. Tem um ônibus que tem uma cadeirinha elétrica. Ele está no chão, senta, sobe, põe ele lá dentro. Você vê? Você vê a lei do progresso? Então, está acudido no HC, está acudido em 2 escolas, está acudido com alimentação, mas tem que ser forte para poder arrumar essas coisas aí. É o bem sofrer. É o bem sofrer. Não é, não aguento, eu nem converso quase com a mãe, porque se eu conversar, a mãe não vai me entender. Mas está muito bom. Tem que falar. Eu fui o mais forte. Então, vamos terminar já. Bem-aventurados os aflitos, pois, se traduzir assim, bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta sobre a terra. E depois de todo o trabalho, virá o repouso. Então, aquela criatura, gente, que faz toda essa trajetória, desencarnar vamos todos, entende? Mas é nossa obrigação lutar pela saúde. E para trabalhar aí o sofrimento, a dor, é necessário o bem sofrer. Resignação, paciência, tolerância, oração, pedir, oração de novo, evangelho no lar. É esse o caminho. Então, é uma noite linda para nós esse ensinamento. Por quê? Se não está doente, um dia vai chegar. E a minha cozinheira amada teve um AVC. Interessante que já conversei com ela hoje, o braço não volta, neurológico, não. E conversei bastante, animei, vamos orar, vamos isso, vamos aqui. Não, sim, senhora, sim, senhora. E o que você pode fazer? Tem 74 anos, uma belezinha. E eu adoro ela. Vamos em frente. Então, essa lição foi linda. Agora, sexta-feira, veja bem, olha o título: O mal e o remédio. Porque se passamos por dificuldade, gente, é necessário. Nós não sabemos o que fizemos agora e não sabemos o do passado. Então, se apareceu o mal, é porque nós temos que fizemos alguma coisa. Não tem outra explicação, porque o Espiritismo é claríssimo, mas só que tem esse consolo lindo de amor. Vamos orar? Eu falo muito, mas está a hora. Belezinha. Vamos orar com muita fé e amor. Agora, faça assim. Feche os seus olhos e tire todas as tristezas da cabeça, as preocupações. É difícil? É, mas tire. Vamos receber energias fortalecedoras e vamos também, auxiliado pelo seu espírito protetor, que nunca te abandona, colaborar, não? Para que possamos ficar bem, muito bem. Com tudo que nós vimos aqui, coragem, fé, esperança, tudo que nós vimos aqui. É difícil. Mas vamos fazer, tá? Respira.
umas 3 vezes, bem tranquilamente. Você pode ver que quando você respira, parece que sai um peso, não é? É bom. É bom. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico de todos, benfeitores espirituais, espíritos protetores de cada um que está conosco. Primeiro, nós agradecemos. Obrigado, obrigado, amados, pelo dom da vida, por essa reencarnação abençoada, ditosa. Obrigado, obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar, pelo trabalho. Obrigado, obrigado, obrigado pelo Consolador, por essa bênção que é o Espiritismo. Mas, por incrível que pareça, Jesus e amados, obrigado até pela dor. Estamos evoluindo, estamos progredindo moralmente. Então, agora, com muita fé, com muito amor, eu peço, Jesus, abençoai a todos que estão nos ouvindo, que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Cura, Senhor, das mazelas que passamos, cura. Abençoai também, Senhor, os nossos familiares, próximos, distantes, encarnados, desencarnados. Ilumina o nosso lar, a nossa casa, para que seja o melhor lugar do mundo. Abençoa também todas as pessoas que nos cercam. Abençoa também todos os espíritos que vêm em busca de auxílio, ouvindo dessas falas. Abençoai, Jesus, abençoai. E nós também agradecemos até a dor, o conflito, porque é um acordar e vamos trabalhar a fé, a esperança, a determinação, a vontade. Ninguém vai esmorecer. Vamos prosseguir, prosseguir confiando. Agora, enquanto oro, você pede, pede, pede. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos, olha bem,
a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo que é bom e reprime nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência, meu bom espírito, penetre a nossa alma e fazei que reconheçamos para sempre que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé, amor, coragem, resignação, esperança, todas as provas que aprouver a Deus enviar-nos. Amados, linda noite com Jesus. Linda noite com Jesus. E podemos dizer, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tenha uma linda noite. É a excelência da semana. E domingo vamos estar com Jesus, a Amélia Rodrigues e o nosso querido Divaldo. Até lá. Meu beijo, meu carinho, lição fortalecedora. Você está outra pessoa, eu tenho certeza. Tá bom? Meu beijo, meu carinho, fiquem com Deus.